boa tarde, boa noite. Aonde chegar esta mensagem para você, eu quero dar uma palavra para aquele que precisa de uma palavra de Deus para a sua vida. Uma mensagem de paz para os arrependidos, para aquele que se arrependeu. No livro de Isaías, no capítulo 57, do versículo 14 ao 21. Isaías, capítulo 57, do versículo 14 ao versículo 21. Disse: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também no santo lugar, mas habito também com o contrito e o abatido, com o contrito e o abatido, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Mas eu vou parar por aqui. Depois você, quando tiver tempo, você medita no livro de Isaías, no capítulo 57, a partir do versículo 14. Uma mensagem de paz. Eu quero dizer para você algo muito importante para você. Você que está aí, triste, abatido, e que não tem mais nenhuma esperança para você, eu quero dizer para você que há uma luz no fim do túnel. Há uma luz no fim do túnel, ou seja, há uma esperança. Não precisa você tirar a sua vida, não precisa você se desesperar. Ah, mas eu não estou vendo Deus, eu não vejo Deus. Você nunca vai ver dessa forma, porque no livro de João, no capítulo 14, versículo 21, João 14, 21, Jesus disse que Ele ama aquele que guarda os seus mandamentos, o que me ama. Ou seja, Deus está dizendo que aquele que ama a Deus é aquele que guarda os seus mandamentos, e eu o amarei, e o meu Pai o amará, e me manifestarei a Ele. Como que Deus pode se manifestar para você? Através da palavra. Tudo foi feito pela palavra. Jesus disse: haja luz, e houve luz. Haja luminares, e houve luminares, estrelas. Quando Deus foi fazer o animal, Ele falou com a terra. Quando Deus foi fazer as plantas, Ele falou com a terra. Quando Deus foi fazer as estrelas, Ele falou com os gases, com o oxigênio. Deus, para realizar algo, Ele precisa de alguma coisa para fazer o milagre. Para multiplicar os pães naquela multidão de 15 mil pessoas, Ele precisou de dois peixinhos e 5 pães e 2 peixinhos.
você para fazer um milagre na tua vida. Olha, os teólogos pós-modernos, aquele que estuda, ele não compreende a mente humana, como é que Deus tão poderoso, tão grande, que aqui vai dizer que ele segura na concha da sua mão os oceanos. Ele vai dizer o outro que Deus, para olhar a terra, ele tem que baixar a cabeça para ver a terra. Esse Deus é grande, é poderoso. E ele quer habitar dentro de você. Mas para você receber esse Deus, ele tem que ser humilde. Você tem que ser uma pessoa que tenha humildade. Não é humildade de querer ser mais do que ninguém, mas é humildade que Deus diz na sua palavra: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, como é que Deus tão grande pode habitar dentro do coração do ser humano? Porque a própria palavra lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, se eu não me engano: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, cujo nome será chamado de Emanuel. Emanuel, na semântica da palavra, eu tive estudando em Emanuel. A palavra Emanuel, ela vem em Emanuel. In quer dizer dentro, Men quer dizer homem, El quer dizer Deus. Essa partícula El é Deus. Então significa Deus dentro do homem. Deus, ele não vem somente. O Deus Filho, Jesus Cristo, foi a presença do Deus encarnado aqui entre nós. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas o Espírito Santo que ele deixou, o Paracletos, ele deixou para que entrasse dentro da gente. Mas para entrar dentro do ser humano, nós temos que ser humilde. Deus é fiel à sua palavra, meu amigo. A palavra tem poder. Portanto, mãe, não chame seu filho de danado. Não chame seu filho de esse menino é um capeta. Não chame isso, não. A palavra tem poder. Então, nós temos que entender que há caminhos para o homem que parecem ser corretos, mas o fim é a morte. O fim é a morte. E ele diz também na sua palavra, no capítulo 20, do capítulo 57, versículo 20: mas os perversos são como um mar agitado, não pode se aquietar. Você vai ver lá no texto em Mateus que Jesus estava sobre o mar, quando os discípulos estavam no barco e a tempestade estava a ponto, a pique, o barco quase a naufragar, porque a tempestade estava grande. Eu quero dizer para você que a tempestade são os problemas da vida, problema financeiro, a dificuldade financeira, você que tem ralado e não vai para frente, você que tem um problema de enfermidade na saúde, você tem um problema, mas eu quero te dizer que a última palavra quem dá é Deus na tua vida. Talvez você não entendeu ainda o mistério de Deus na tua vida. Deus tem um plano em cada um de nós. Deus tem um plano para você e para mim e para qualquer um. Porque a Bíblia vai dizer também que Ele já te observava desde o ventre da tua mãe. Você crê nisso? Deus já te observava desde o ventre da tua mãe. Salmos 139, se eu não me engano. Vamos ler? Salmo 139. Deus vai dizer aqui que Ele já nos observava dentro do ventre da nossa mãe. Você crê nisso? Que Deus já te observava desde o ventre da tua mãe?
aqui, ó. O Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe tu penetras nos meus pensamentos. Até a minha palavra que eu vou dizer aqui, Deus já sabe o que é que eu vou falar. Deus sabe da nossa vida. Está aqui, Salmo 139, versículo 13. Pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Graças eu te dou, porque de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aleluia. Jesus já te olhava quando o gameta do teu pai penetrou no óvulo da sua mãe. Você foi o único que conseguiu chegar até o óvulo, que os outros morreram, ficaram para trás. Foi o maior campeonato de natação, podemos dizer assim, onde todos os espermatozoides ficaram para trás e só você conseguiu penetrar dentro do óvulo da sua mãe. E aí, resultado, nasceu você. Nasceu você. Você é campeão, meu amigo. Você é campeão. Então, você tem que se voltar para Ele. Porque Ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você está vendo o governo aí? Os governantes brigando uns com os outros, partidos políticos com suas ideologias, muitas deles contrárias ao que a palavra de Deus fala. E você não reconhece que os desígnios de Deus, os princípios de Deus são os mais importantes para a formação do ser humano. Porque tudo que fica internalizado dentro da nossa vida, dentro do aprendizagem que nós vamos tendo durante a vida, a família, que é a primeira célula de informação para nós. Depois vem a escola. Hoje nós temos os meios de comunicação. Hoje nós temos a mídia, nós temos as redes sociais que também fazem a nossa cabeça. Mas nós temos que ter os desígnios de Deus para nós aprendermos o caminho verdadeiro, para não desagradar aquele que fez o céu, que fez a terra e que fez a tua vida. Quando Deus foi fazer o homem, Ele falou com a Trindade, falou com o Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você diz: não, mas Jesus não nasceu com a Virgem Maria. Não, ali Ele pediu a Deus para nascer. Jesus já era, desde a fundação do mundo, já existia Jesus Cristo. Aí muitas religiões acham que Jesus, pensam que Deus é apenas um líder que veio aqui na terra, que defendeu uma causa. Ele veio defender uma causa. Ele veio salvar todo aquele que estava perdido. Jesus, Ele veio trazer o amor. Jesus, Ele veio para revolucionar. E muitos contestavam. Se hoje Ele viesse, muitos contestavam Jesus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando da verdade que liberta, que é a palavra do Senhor. Então Jesus, Deus, Ele quer morar dentro de você. Deus, Ele quer morar dentro do coração do contrito e do arrependido. Ele diz que os perversos não há paz. Aquele que tem coração mau não tem paz. A paz que existe dentro do teu coração é somente a paz que Deus te dá. Não é a paz de dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Não é a paz de um apartamento de luxo. Não é atrás de um sítio. Não é atrás de dinheiro no banco. Não é atrás de status. Não. A tua posição social não vale nada diante de Deus.
Deus é sobremaneira, é soberano. Deus, ele tem a capacidade de acabar com o mundo dentro de poucos segundos. Basta ele soprar. O vento do norte, os 4 cantos, os 4 anjos que estão segurando ainda a terra, a qualquer momento nós ouviremos o som das trombetas de arcanjos, quando Deus der a última palavra de ordem. Jesus vem sobre as nuvens, e a Bíblia fala em Tessalonicenses que nós, os que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro, e nós que, se estivermos vivos, nos encontraremos com Jesus nos ares. Cuidado, a tecnologia está avançando, as mudanças climáticas, a política, as profissões estão mudando, o 5G, as mudanças estão acontecendo. O tempo está passando rápido, meu amigo. O tempo está passando rápido. A gente amanhece, já está na hora de almoçar. Quando vai olhar, já está na hora de jantar. Vai dormir, já se acordou. O tempo está passando, meu amigo. Você tomou uma decisão na sua vida? Você já fez essa pergunta? Por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Qual a missão? Ou você acha que morreu, acabou tudo? Será que Deus fez tudo isso? Não, 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 não. O reino do Senhor Jesus vai ser eterno para todo aquele que nele crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha uma vida eterna. Amém? Graças a Deus. Fica com essa palavra. Deus te abençoe abundantemente. Amém. E graças a Deus.